Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui aos cânones de Dort. Vamos ler o erro de número 2 da seção dos capítulos 3 e 4. Aí eu pedi para vocês abrirem aí. Não é o 3, não? É o 3 e o 4 que é o mesmo, né? Mas a gente está no erro 2. Não, o erro, que eu tô vendo 3 ali em cima. Cadê? Esse aqui é um 2, na verdade. Não é um 3, não. Mas ele não tá 2 naquele lá? Não, esse aqui é o 1. É porque é o 1 e uma traço, entendeu? É esse aqui, tá, entendeu? entendi agora. Agora ficou mais fácil de entender, né? Esse 2 aí. Então é o erro 2. Deixa eu abrir aqui também, gente. É esse daqui que vai falar, ó, dos dons espirituais e as boas qualidades. Leia pra gente, por favor, Vitor. Erro 2. Os dons espirituais ou as boas qualidades e virtudes, como a bondade, a santidade e a justiça, não podiam estar na vontade do homem quando no princípio foi criado. Por isso também não podiam ter sido separados de sua própria vontade quando caiu. Isso aqui é o erro do arminianismo, né? Aí já lê a refutação de uma vez, né? Porque esse daqui é demais, né? Refutação. Este erro é contrário à descrição da imagem de Deus que o apóstolo dá em Efésios 4:24, dizendo que ela consiste em justiça e santidade, que sem dúvida estão na vontade. Vamos abrir essa passagem aí, alguém puder abrir em Efésios 4:24, aí lê pra gente. Abre pra gente aí, por favor, Marli, pode ser? Efésios 4:24. Enquanto isso, gente, enquanto a Marli vai abrindo, Marli vai ler. Já encontrou? Pode ler então pra gente, vai ler. Os revistados do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. O que essa passagem está falando, gente? Essa passagem que a Marli leu, ó, Efésios 4:24. Vamos pensar, está falando revestivos do novo homem, criado por Deus. O que isso alude? O revestimento? Isso, a regeneração. E o que é a regeneração, gente? É a conversão. Sim, a conversão, mas no contexto que a gente está falando aqui, a gente está falando aqui, ó, a gente está interagindo com o erro dos arminianos. Olha o que os arminianos falaram. Ó. Basicamente, os arminianos falaram que o homem ele não foi criado bom. Olha, vamos ler de novo. Ó. Os dons espirituais ou as boas qualidades e virtudes, como a bondade, a santidade e a justiça, não podiam estar na vontade do homem quando no princípio foi criado. Então, olha que coisa absurda que os arminianos defendiam. Ó. Os arminianos defendiam que o homem não foi criado bom. Aí vamos pensar um pouco. O que os arminianos estão falando quando eles disseram que o homem não foi criado bom? Vamos pensar, gente. Isso aqui é importante, esse ponto aqui, hein? Deixa eu só ler de novo o que eu entendi um pouco. É o erro que está no capítulo 3 e 4, passa todos os artigos, está lá no erro 2. O erro 2, capítulo 3 e 4. Ó, quando os arminianos vamos focar aqui, gente. Depois a gente volta para Efésios 4:24. Vamos primeiro se deter aqui, ó. Os arminianos estão falando que o homem não foi criado bom. O que seria isso, gente? Eu não entendi nem por que eles falam isso, né? Então, mas assim, vamos pensar. Por que eles falam que o homem não foi criado bom? Eles estão dizendo que o homem foi criado neutro. Ó, é esse que é o ponto fundamental. Eles dizem o seguinte, que o homem, como ele é qualificado pelo livre-arbítrio, que é, dentro da visão arminiana, um ídolo deles, eles entendem que o homem, desde antes da queda, ele já tinha, assim, acesso ao livre-arbítrio. Então ele pode cair ou pode não cair. E o que a gente tem falado muito aqui ao longo das nossas aulas? Que o arminianismo nada mais é do que um retorno ao pelagianismo. Pelágio negava o pecado original. Então, é como se Adão, lá no Éden, ele tivesse a possibilidade de escolher o bem e o mal. Ele escolheu o mal, mas ele não tinha uma bondade nata. Ele não tinha esses dons espirituais aqui, ó, como o erro 2 fala, presentes na sua vontade. Então não havia bem na vontade do homem, ó.
Não havia bem na vontade do homem. Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, gente. Muito cuidado aqui, sabe por quê? Porque a gente já leu uma coisa parecida com isso dentro da SFW, mas é que é diferente. E eu queria aqui ouvir vocês, gente. Bom dia. Qual que vocês, assim, principalmente o pessoal que estudou comigo quando a gente estudou SFW, qual que é a diferença disso aqui para o calvinismo? Não vamos nem olhar que na vamos, calma. Depois a gente vai chegar em Efésios 4. Mas qual que é a diferença disso aqui para o calvinismo? No calvinismo, o homem ele é criado santo, né? Só que Sim, a exatamente. queda é que coloca ele debaixo do pecado e debaixo das características do pecado. Sim, perfeito. O homem foi criado santo. Isso aqui é uma diferença significativa, tá? Isso aqui é um ponto de diferença aqui brutal. Porque para o arminiano, a vontade do homem ela não era dotada dos dons espirituais e de um bem que a qualificava. Só que é o seguinte, aí o arminiano poderia falar o seguinte pra gente, pô, mas o homem caiu. Por que ele caiu, gente? Se ele já era bom, ele foi criado santo. A gente tem que agora pensar nisso. Ele tinha um livre-arbítrio antes da queda. Tinha o livre-arbítrio antes da queda, exatamente. Ó, tá melhorando, já, livre-arbítrio. E a gente tem que lembrar do que diz a CFW. A CFW vai dizer que o homem, embora ele não tivesse a mácula do pecado original, ele era livre para o bem e para o mal. Então esse é o ponto. Ó. Ele era livre para o bem e para o mal. Então no calvinismo, gente, tem o homem antes da queda, o homem antes da queda. A gente vai chegar em Efésios, depois da queda. Aí a gente tem que lembrar sempre daquela tabelinha, né? Pro bem, pro mal. Aí depois eu tenho a regeneração e glorificação. A gente tem aqui, vamos fazer aqui uma tabelinha, Isso aqui no calvinismo, o homem antes da queda, ele era livre para o bem? Sim, né? E para o bem, para o mal, ele era? Ele era livre para o bem e para o mal, né? Porque ele tinha livre-arbítrio. Embora a vontade dele ela fosse dotada do bem. Depois da queda, ele é livre para o bem? Aí não, né? E para o mal, ele é livre? A gente é livre para o mal? Sim, né? Então, o calvinismo é isso aqui, O calvinismo, antes da queda, o homem é livre para o bem e é livre para o mal. Depois da queda, ele só se torna livre para o mal. Aí a regeneração, o que ela faz com a gente? A gente fica livre para o bem? Não totalmente. Ela restaura. Mas fica, o que a gente lê em Efésios. Lê de novo pra gente Efésios. Não, sim. Não, só pra gente ir com calma aí, vai. Efésios 4, 24. Ele está de novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão. A gente se reveste do novo homem, né? A gente se reveste, mas a gente pode falar que sim, correto? Não é igual era antes da queda, mas é uma restauração do que veio antes. Então, assim. E o mal também, né? Porque a gente... Desculpa, mas é até relativamente fácil de entender quando o apóstolo Paulo ensina que quando a gente peca, a gente se torna escravo do pecado. Então é por isso que a gente ali não é livre pro mal, não é livre pro bem, mas é livre para o mal. Por quê? Sim, nós somos escravos do pecado. Esse então, estado aqui, é livre pro mal mesmo. Mas é o que diz o nosso símbolo de fé, né? A gente depois da queda, só é livre para o mal. O livre-arbítrio do homem só é livre para o mal, é o livre-arbítrio criativo. Mas aqui, você tem uma restauração. Você se torna livre normalmente para o bem e livre para o mal, porque você pode ainda cair.
né? Você ainda pode cometer pecados e tal. Então você tem um revestimento do novo homem, né? Pode falar, Sofia. Mas tem também essa questão do pecado original. Ele, assim, eu concordo com isso, né? Porque faz muito sentido você ser livre para o bem depois da restauração. Sim. Da regeneração, né? Mas você vê mesmo que até Paulo falava que o bem que ele queria fazer ele não fazia. Então Que ele não queria fazer, ele fazia. Aí é isso, né? A luta contra a antiga natureza é isso, ó. Então não volta a ser o que era antes exatamente, é só a É, regeneração. só que a gente precisa lembrar de Efésios 4. Sim. Que o apóstolo está falando, revestidos do novo homem. Você tem isso aqui restaurado. Sim. Né? É claro, o que difere o estado de regeneração do estado antes da queda é que aqui você tem uma luta contra o pecado. Sim. Aqui não, aqui Adão pecou sem ter luta contra o pecado. A tentação veio e ele caiu. Então existe uma diferença, assim, isso aqui não é igual a isso aqui. Mas isso aqui a gente pode dizer que corretamente que é um retorno a isso. E por que isso aqui é importante, gente? Por que isso aqui é importante? Porque o que o arminianismo diz é exatamente o oposto. O arminiano está falando, ó, que aqui antes da queda, o homem era livre para o bem e para o mal. Não é que eu estou falando que eles negavam que o homem fosse livre para o bem e para o mal. Mas eles não entendiam que a vontade do homem ela era dotada de dons espirituais que o tornassem santo. Então, assim, o erro do arminianismo nesse aspecto é esse. Ó, o homem não foi criado bom. Ó. Vamos ler de novo, porque esse é um ponto bem complexo. Ó. Os dons espirituais ou as boas qualidades e virtudes, como a bondade, a santidade e a justiça, não podiam estar na vontade do homem quando no princípio foi criado. Por isso também não podiam ter sido separados. Vamos primeiro ficar nessa parte aqui, porque a segunda parte a gente tem que explorar mais. Então, assim, a gente não tem o bem na vontade do homem. Isso aqui é um problema sério, porque o que isso acaba acarretando dentro da visão arminiana? Não faz muita diferença a queda. Se você entende que o homem ele não tinha um bem manifesto na vontade dele antes da queda, a queda perde muito do seu sentido. Né? E é exatamente o que aconteceu com Pelágio, no pensamento de Pelágio. Pelágio ele olhava para o pecado de Adão e falava, pô, realmente, Adão pecou. Ele errou. A gente não tem que errar igual Adão errou. Mas a gente pode seguir outro caminho. Então você tira de Adão essa excepcionalidade, né, de um ser que foi criado reto, que foi criado dotado desses dons espirituais. Pode falar. Não. Tá. Você... Desculpa, mas não faz nem sentido também essa questão do homem não ter sido criado bom. Porque se ele tinha convivência com Deus diretamente, ele não pode compactuar com o pecado, ele não pode estar perto do pecado. Mas não é que os arminianos eles achavam que o homem foi criado mal. Eles achavam que o homem foi criado neutro. Sim, mas mesmo tipo, ele tem um caminho, ele tem o bem e o mal dentro dele. Ele escolheu o mal. A visão do arminiano é essa. Assim, a gente entende realmente, enquanto calvinista, que o homem tinha livre-arbítrio. Ele podia fazer o bem, podia fazer o mal. Só que a gente entende que esse estado era um estado em que ele foi criado reto, o homem. Ele se desviou. O arminiano entende que não. Aí você perde todo o sentido. O impacto da queda. A queda, na visão arminiana, ela não é uma coisa que, se você for um arminiano consistente, ela vai fazer muita diferença. Tipo, Adão caiu lá atrás, eu só não posso cair igual ele. Mas, assim, a minha situação hoje, ela é uma situação que não é muito diferente. Então, você vê que o arminianismo ele é muito parecido com o pelagianismo. Né? Porque Pelágio, ele falava exatamente isso. Ele falava assim, a salvação ela se dá pela perfeição cristã. Então, se é perfeito, você é salvo. Se não é perfeito, você vai para o inferno. E sem levar em consideração isso, que a gente fala praticamente toda a aula, que o cristão ainda luta contra o pecado, né? Ainda luta contra a antiga natureza. Se a gente não ficar esperto, entre aspas, a gente cai nesse erro fácil. Porque o homem foi criado neutro. Neutro ele não foi criado. Esse é o erro, cara. Exatamente. Tem certo sentido. Ele podia escolher o bem. Exatamente, mas não quer dizer que ele era neutro. Porque Deus que criou. Exatamente. Tem aquele versículo de... Isso. Com o mal. Exatamente. O homem é uma criatura de Deus, né? As criaturas elas se tornam mais pela corrupção, né?
não por um status ontológico. Mas aí tem um ponto essencial aqui, ó, que tem a glorificação. Na glorificação, aí você vai ser livre para o bem, não vai ser livre para o mal, né? Que é um estado novo, né? Não vai haver mais pecado. Mas antes da queda, de fato, né? O estado de Adão era um estado de retidão, né? O provérbio vai falar como foi criado reto, mas ele procurou muitas invenções. Então a gente vê que a primeira parte, ó, do erro arminiano é que há um erro aí terrível, né? Um erro sutil, um erro que não é muito fácil de você identificar, quando eles falam que o homem ele não foi criado bom e ele não tinha os dons que o permitissem ser reto, ó, como a bondade, a santidade e a justiça. Isso se quebra quando a gente lê o versículo, Efésios 4, 24, que se o apóstolo Paulo diz, né, que a restauração se dá justamente com a restauração disso aqui, então a gente conclui, né, claro que há outros versículos, né, isso aqui é só um, mas assim, a gente conclui que a regeneração ela é um restabelecimento do homem pré-queda. Por isso que é uma regeneração, você está sendo regenerado. Mas o erro do arminianismo continua. Ó. Por isso também não podiam ter sido separados da sua própria vontade quando caiu. Então, assim, o que os arminianos estão falando aqui? Ó? Não podiam ter sido separados da sua própria vontade quando caiu. Eles estão basicamente falando aquilo que eu disse que é o corolário. Que a queda na qual a visão arminiana ela não faz tanta diferença assim. Porque, ó, se o homem ele não foi criado com uma vontade agraciada com esses bens de justiça, retidão, bondade, depois da queda ele não mudou muito. O arminiano vai falar o seguinte, a queda ela realmente trouxe sofrimento para o mundo, trouxe uma série de dificuldades, mas o homem ainda é capaz de escolher, ainda tem livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio que não foi afetado. Da mesma maneira que a vontade, na visão arminiana, no início ela era neutra, depois da queda ela continua neutra. Ainda que você se dê num mundo afetado, né, pelo pecado. Então a gente vê aqui que o arminianismo ele tem um erro até mesmo na concepção do homem antes da queda. É uma coisa que a gente não falou ainda nas nossas explanações, né? A gente tem falado muito que o que o arminiano vê é que não houve uma depravação total. E se tu não tem depravação total, você não tem predestinação. Você não tem as doutrinas da graça. Mas se você olhar bem, né? Aqui os remonstrantes estão falando, eles estão errando até mesmo no que consiste no estado antes da queda. Então é muito erro, né? Você vê que é uma coisa assim bizarra o arminianismo. Mas vamos para o erro 3 agora. Se alguém tem alguma dúvida ainda nesse ponto, alguma colocação, pode ir para o erro 3? Então vamos para o erro 3. Lê aí para a gente, Vitão. Na morte espiritual, os dons espirituais não são separados da vontade do homem, porque a vontade como tal não foi corrompida, mas apenas atrapalhada pelo obscurecimento do entendimento e pela desordem das afeições. Se estes obstáculos forem removidos, a vontade pode exercer seu livre poder inato. A vontade é por si mesma capaz de desejar e escolher ou não toda espécie de bem que lhe for apresentável. Olha que coisa absurda. Isso aqui, esse erro 3 está ligado com o erro 2. Esse erro 3 aqui, gente, é um erro que, assim... Ele é um erro, assim, que, na boa, ele só piora a situação. Mas ele está totalmente ligado ao 2. Porque, veja bem, olha o que ele está falando, ó. A vontade como tal não foi corrompida. Vocês sabem por que os remonstrantes estão falando isso? Porque há uma cadeia aqui. Se o homem antes da queda ele não tinha esses dons sobre a vontade dele, o que a queda fez? É uma boa pergunta, né? Porque, se o homem não era bom antes da queda, o que a queda fez? Os arminianos vão falar, de fato, que a queda fez alguma coisa, não é que ela não fez nada. Ó, não foi corrompida.
mas apenas atrapalhada pelo obscurecimento do entendimento e pela desordem das afeições. Gente, o que é isso? E com o que isso parece? Alguém sabe me dizer? Isso daqui, essa visão sobre a queda aqui que os demonstrantes estão defendendo. Com o que isso parece, gente? Vamos lá, hein, gente. Quem responder bem, essa vai ganhar conserto, hein? Desordem, ó. Obscurecimento. Não sabem, gente? Cara, seria o pelagianismo, né? Com o pelagianismo também, mas tem uma outra coisa. Não, a pergunta é a seguinte. Com que essa ideia de que não, depois da queda, a vontade humana, ela não foi corrompida? Que a gente que é calvinista, a gente entende que a vontade foi corrompida. Porque depois da queda, o homem é só livre para o mal, ele não é livre para o bem. Mas com o que a visão arminiana parece? A pergunta é essa. Aí o Vitão falou, parece com o pelagianismo. De fato, tem uma semelhança com o pelagianismo, porque o arminianismo ele bebe diretamente do pelagianismo. Mas hoje, no século XXI, parece com outra coisa. Parece com outra visão aí muito comum, muito grande. O catolicismo romano. Se você for ler o catecismo da Igreja Católica, ela considera o pecado muito mais uma fraqueza do que algo que é proveniente da corrupção da vontade. Isso aqui é uma coisa assim essencial, tá? Essencial. Se você for assim ler o que a Igreja Católica fala sobre o pecado, ela considera o pecado algo muito próximo disso. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui na real, tá, gente? Sendo bem franco. O catolicismo romano, ele tem uma consistência muito maior do que esse arminianismo que a gente vê hoje. Porque esse arminianismo que a gente vê hoje, ele é um arminianismo muito desordenado, né? As pessoas não sabem muito bem o que acreditam, né? Mas você vê, os remonstrantes foram arminianos que articularam o pensamento arminiano num sistema lógico. E se você olhar para o arminianismo articulado dentro de um sistema lógico, ele é muito parecido com o papismo, em muita coisa, no que toca à soteriologia. Então aqui, gente, você não teve uma vontade depravada, uma vontade cativa. Você tem uma vontade que ela sofreu desordem e obscurecimento. A vontade ela foi atrapalhada. Então, assim, se você entende o pecado dessa maneira, você não tem um entendimento da gravidade do pecado. Você não tem um entendimento daquilo que a gente chama de depravação total. Ó. Isso aqui, só essa sentença aqui do arminianismo, sem considerar tudo, né, que a gente leu, que a gente falou ao longo aqui das nossas aulas, já é suficiente para você dizer que os arminianos não acreditam na depravação total, cara. Isso aqui assim, é ridículo com relação a qualquer pretensão de dizer que os arminianos acreditam na depravação total. Isso aqui é basicamente o seguinte: o homem tinha uma vontade que ela era mais clara, assim, ela tinha um maior nível de entendimento, no sentido de que como que seria Adão, sob essa perspectiva arminiana? Adão seria um homem que sabia mais do que a gente e a vontade dele era mais clara. Então, assim, pro arminiano de Dort, né, que escreveu isso aqui, Adão era isso. Entendeu? Aí depois que aconteceu a queda, a nossa vontade foi atrapalhada. Foi isso. Você não tem o mal caracterizando a nossa vontade de maneira que a gente não pode querer bem algum. Nesse caso, o pecado praticamente não condena. Assim, ele condena porque a visão dos arminianos é que se você pecar e você morrendo de pecar, você vai pro inferno, né, cara? É igual o Pelágio. O Pelágio entendia, assim, Pelágio ele entendia que muita gente ia pro inferno, porque, pô, você começa a pecar, só que assim, o pecado na visão do Pelágio era uma fraqueza também. Né? Ele viu o pecado como assim, uma distância de Deus, né? Ele viu o pecado como uma transgressão, só que ele não olhava a vontade do homem como na sua de maneira essencial corrompida pelo pecado. E aí não tem depravação total, cara. Isso aqui não tem depravação total. Por exemplo, vai falar que você estando dentro da igreja, né? Uhum. Você é salvo,
Nesse caso, o pecado não condenaria, né? Então. O que condena é não estar firme. Não, mas aí é o seguinte, você está na igreja, você não está no pecado, você está fora do estado de igreja. Porque o catolicismo ele entende o seguinte, se você for um fiel católico, se você não estiver no estado de graça, você não está na igreja, entendeu? O que o catolicismo fala, gente, eu lembro que eu falei isso quando a gente estudou a CFW. Aquela frase de Crisóstomo, que é uma frase que a gente que é protestante não gosta muito, né? A maioria não gosta, né? De que fora da igreja não tem salvação. Tá certo, entendeu? Eu concordo, né? Fora da igreja não existe salvação não, cara. Você não... Não, claro, tô falando da igreja de Cristo. Fora da igreja não tem salvação, cara. Você tá fora da igreja, você não tem possibilidade de salvação, não. Você tem que estar na igreja. Só que assim, o que é estar na igreja? Aí, assim, o católico romano vai entender que você está dentro da igreja. Hoje nem tanto, né? Hoje a igreja católica está diferente, né? Mas nessa época que era, você está na igreja católica, apostólica romana e dentro do estado de graça. Você tem que estar dentro do estado de graça. Só que assim, o pecado na visão católica romana, assim como era na visão dos arminianos de Dort, e muito próximo da visão de Pelágio, o pecado é uma fraqueza, entendeu? É uma coisa que, assim, de fato, você tem que eliminar. Não entendam que isso que eu estou falando seja necessariamente que quem sustenta isso é leniente com o pecado. Porque o próprio Pelágio, né? Pelágio ele era um cara muito preocupado com a moral da igreja, né? O Pelágio ele começou a falar as heresias dele porque ele olhou para a igreja estava cheia de corrupção, estava horrível a igreja, tinha gente comprando cargo político, cargo para ser bispo e tal. Ele falou, não, isso está errado, né? A gente tem que buscar a perfeição cristã. Se você não é perfeito, você vai para o inferno. Aí Agostinho foi e falou, opa, não é assim não, Pelágio. A gente é salvo pela graça. Mas o pecado ele é uma realidade, ô Lucas, respondendo, que tem que ser vencida. Só que ele é entendido da maneira errada, ele é entendido como uma fraqueza. Ele não é entendido como uma corrupção da nossa natureza, no sentido de que isso aqui não existe, ó, no arminianismo. Ó. Depois da queda, o homem ainda tem uma liberdade para o bem. Ainda que uma liberdade enfraquecida, porque vamos pensar como que a pessoa que entende que a vontade como tal foi corrompida vê Adão. Adão era simplesmente um cara que sabia mais do que a gente, e tinha uma vontade clara. É isso, entendeu? Aí ele pecou, aí qual que era, o que os arminianos entendem? É só você não pecar igual Adão. Não pecar igual Adão, não cair igual Adão, pecou, ok. Vai falar. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é substancial, porque eu mesmo não peguei. Assim, é um negócio muito importante que eu não entendi. Uhum. Eu até anotei, porque eu não sei se eu vou conseguir Tranquilo. explicar direito, né? Mas eu anotei aqui que tudo está debaixo da vontade de Deus. Sim. E eu falei, se o homem era bom, isso era da vontade de Deus também. Sim. Como Deus está sobre a vontade de Deus? Eu não sei se isso está certo, cara. Sobre a vontade do Sim, diabo. está sob a vontade do diabo, com certeza. Deus permitiu que o diabo tentasse o homem. Sim. E a vontade do homem era de acordo com a vontade de Deus quando ele pecou? Quando ele escolheu... Não é que ele escolheu, né? Mas quando ele... Não, ele escolheu de fato, né? Sim, ele mas- tinha livre-arbítrio, né? Ele escolheu o mal e Isso era de caiu. acordo com a vontade de Deus? Não era de acordo com a vontade de preceito, né? Vontade, né? Porque tem a vontade de preceito e a vontade de beneplácito, né? E de acordo com a vontade de beneplácito, tudo né? Porque Deus, ele permite o mal, né? Então, assim, você perguntar, a queda foi de acordo com a vontade de Deus? A pergunta é capciosa, né? Que os arminianos falam, vocês calvinistas não acreditam que Deus determina tudo? Então, a queda foi de acordo com a vontade de Deus? Qual que é a resposta, gente? Depende. Não, depende. Que vontade você está falando? A vontade de beneplácito foi. Que a vontade de beneplácito, tudo acontece conforme a vontade de Deus, de beneplácito. A providência de Deus, tudo acontece dentro do decreto de Deus. Nada acontece fora do decreto de Deus. Mas agora, a vontade de preceito, não. O que é a vontade de preceito? Quando Deus fala, não matarás. Isso é a vontade de preceito, não furtarás. O que Deus ordena que a gente faça é a vontade de preceito. Então, Adão, ele transgrediu a vontade de preceito de Deus. Porque era para não comer. E o que Adão fez foi lá e comeu. Então, a vontade de preceito de Deus é a orientação de Deus sobre o que é certo e o que é errado, o que Ele quer que a gente faça. Mas agora, a vontade de beneplácito dele se estende até o mal, cara. A CFW vai falar, né?
que a soberania de Deus ela se estende à primeira queda, né? Então, assim, a queda do diabo, né? Ela já está nos desígnios de Deus. E aí, assim, entra uma questão que Agostinho respondeu. Ele vai falar, por que Deus permite o mal? É uma questão complexa, né? E a resposta é, ele permite o mal porque do mal vem bens, né? Então, assim, do que veio da queda de Adão? Veio Cristo, né? Veio a manifestação do Verbo encarnado. Então, de fato... Porque essa questão porque vocês me responderam isso, né? Quando eu perguntava por que o homem caiu, assim, no caso, isso era da vontade de Deus, me respondiam que ele tinha livre-arbítrio. Mas eu sempre entendi que o livre-arbítrio, ele também era de acordo. Sim, ele está dentro da vontade, ele está dentro do decreto de Deus, né? Pra mim não fazia sentido, entendeu? Normalmente é livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio do homem era acima da vontade de Deus? Sim, que é o erro arminiano, né? O erro arminiano é isso. Já me responderam, arminianos já me responderam que Deus ele deixou a vontade dele para que o homem tivesse a vontade dele. Eu achei isso um absurdo. É absurdo, né? Porque aí Deus abriu mão, sabe? ele tá deixando o homem, deixando as coisas correndo do jeito que tem que correr. Não pode, né? Isso aí é uma coisa absurda mesmo, né? Mas o ponto... Oi, pode. A vontade está cativo à vontade de Deus, né? Sim. Sim, ele é determinado por Deus, né? Ele não é um livre-arbítrio libertário. Porque isso que a Sofia está falando, o termo técnico para descrever isso, Deus deixou o homem ter o livre-arbítrio fazer o que ele quiser do jeito que ele quisesse. O nome disso é livre-arbítrio libertário. O livre-arbítrio libertário é o grande ídolo do arminianismo, né? Que o arminianismo, ele vai falar de livre-arbítrio como um livre-arbítrio que é indeterminado. Esse que é o erro fundamental do arminianismo. Porque assim, se você perguntar para mim, Gabriel, tu acredita no livre-arbítrio? Eu acredito no livre-arbítrio. Hoje eu acho que o pessoal está começando a estranhar menos quando eu falo isso, né? Porque eu explico, né? O Torinho também vem explicando, né? Mas assim, livre-arbítrio é o quê? É eu ter uma vontade que ela é responsável pelo que ela escolhe e eu ter a liberdade de arbitrar, de escolher o bem e o mal. Isso existe. Né? Você vê, de fato, a Bíblia está cheia disso, né? Está cheia de orientação, né? Escolher a vida, né? Vai dizer Deuteronômio. Só que o meu livre-arbítrio ele é determinado. O meu livre-arbítrio, ele é determinado por Deus. Eu tenho um livre-arbítrio determinado. O arminiano vai falar que não, ele vai falar que o livre-arbítrio do homem é indeterminado. Aí que está o erro. Porque o arminiano vai achar que o homem ele tem uma liberdade dada ao acaso. Tipo, o que ele escolher, Deus vai respeitar, Deus vai deixar, fala assim, Sofia, tu vai fazer o que te cabe aqui, eu sou Deus, mas não vou interferir na tua vida não. É igual aquele Deus do Todo-Poderoso, né, que a gente falou uma vez, não. O Deus do Todo-Poderoso, né, chega o Morgan Freeman lá pro Jim Carrey e fala, você pode fazer tudo, você só não pode violar o livre-arbítrio. E de fato, né, essa cena, ela é muito interessante porque ela realmente mostra o arminianismo. O arminianismo é isso, cara. O Deus arminiano, ele é totalmente limitado pelo livre-arbítrio humano, cara. Porque, assim, o Deus arminiano... E, assim, se você parar para pensar bem, é tanta coisa que a gente faz com o livre-arbítrio que, assim, o Deus arminiano ele não tem muito o que fazer, entendeu? Ele acaba ficando muito limitado. Você vê que o próprio Jim Carrey, né? Ele vira Deus lá, ele tenta fazer as coisas lá dele, não pode fazer, né? Porque ele percebe que o livre-arbítrio é um empecilho enorme para ele. Mas é o Deus arminiano, cara. É um Deus, assim, que realmente... Ele é um Deus banana, entendeu? Que ele não pode fazer muita coisa. Mas agora, como que o livre-arbítrio ele não é determinado? Como que o arminiano vai sustentar isso? Ele vai dizer, aí do ponto de vista filosófico, isso aí é uma heresia clara, né? Ele vai dizer que o livre-arbítrio do homem, ele não é movido. Que é uma coisa absurda, porque qual que é a única realidade que não é movida? É Deus, né? É por isso que os escolásticos falavam, né? Pegando esse termo de Aristóteles, que Deus é o primeiro motor imóvel. Deus não se move. Deus é imutável. O que é movimento? É tu sair de um lugar e tu ir para outro. Por exemplo, um dia tu tá mal, outro dia tu tá bem. Ou um dia tu tá ruim e tu melhora, tu se torna melhor. Quando você é ruim e você se torna melhor, você está fazendo um movimento de um lugar em direção ao outro. Deus não tem movimento. Então, nada move Deus. Agora, o nosso livre-arbítrio é movido, cara. Ele é movido, ele é determinado. Então, o erro arminiano, ele tem a sua base na idolatria do livre-arbítrio, cara. O ídolo do coração dos arminianos é o livre-arbítrio. E até outras religiões acreditam nisso também. Oi? Religiões acreditam
Sim, acreditam, né? O próprio agnosticismo, eles acreditam que existe um ser, mas que ele não interfere, né? Sim, o pensamento não cristão, ele vai muitas vezes cair no livre-arbítrio, mas outras ele também vai cair num determinismo, né? Você pega, por exemplo, os gregos, né? Eles acreditavam que tudo é o destino, né? Destino é um negócio tão grande que ele perpassa até os deuses. Você pega, por exemplo... O oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, né? Ele fala coisas assim, e aquilo lá é uma mensagem que vem dos deuses, né? Só que assim, para os próprios deuses estão suscetíveis ao destino. Você vê, né, na mitologia, né, cara? Cronos, né, ele se rebela contra o pai dele, que era Urano. Aí depois ele recebe uma profecia, né? Ó, um deus recebe uma profecia, fala que não, o filho dele ia tomar o lugar dele. Aí ele começa a comer os próprios filhos. Ele começa a comer os próprios filhos, né? Começa a devorar os próprios filhos. Aí a mãe de Zeus, né, esconde Zeus. Aí Zeus ele é criado distante lá de Cronos. Aí depois ele cresce e toma o lugar do pai. Você vê, os deuses estão suscetíveis ao destino. O destino é maior que os deuses. Então existe um fatalismo também, no qual o calvinismo não cai, tá? Porque uma crítica que os arminianos faz, e eu vejo muitos falando isso, né, cara? Que é uma burrice danada, né? Porque se você entender mais a fundo, você vê que aqui não tem essa ideia de destino pagão. Porque justamente a visão calvinista ela trabalha com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio determinado, é fato. E a gente, nos nossos símbolos de fé, explica como que esse livre-arbítrio é determinado. Né? Vou dar um exemplo, né? A fé reformada, ela diz que Deus ele determina a consequência, mas não determina o consequente. O que seria isso, né? Pode estar falando meio difícil, não vou alongar muito aqui. Mas assim, o mal ele não é causado por Deus, né? A nossa confissão de fé de Westminster vai falar que Deus ele decreta todas as coisas, mas ele não é autor do mal. Quem que é o autor do mal? O homem. O homem é o autor do mal. Então, assim, não é Deus que fez o mal. Embora o mal esteja no decreto de Deus, não é Deus que fez o mal, porque existe a distinção entre causa primária e causa secundária. Mas Deus, o que ele faz? A soberania de Deus é tão grande que ele limita o impacto do mal. Às vezes você pecou, o impacto daquele mal Deus foi e restringiu, cara. Às vezes ele simplesmente impediu. Já viu aqueles casos? Não, a pessoa ia fazer uma coisa horrível, né? Pô, ia matar outra pessoa. Mas aí na hora H eu não consegui. Você pecou, cara. Você pecou na tua intenção, você pecou no teu planejamento, mas não saiu. Por quê? Porque a soberania de Deus, ela vai determinar as consequências e vai assim atuar sobre as consequências, vai minimizar, em alguns aspectos vai intensificar para algum fim. É como uma frase de Agostinho que eu gosto muito, né? Agostinho ele fala que Deus ele divide as trevas como lhe apraz. Então o Deus bíblico é totalmente diferente do Deus arminiano, cara. Porque o Deus arminiano é um Deus banana. O Deus que falou assim, você tem teu livre-arbítrio aí, cara. Aí você vai fazendo o que te cabe aqui. Eu dei minha graça para todo mundo pode ser salvo, né? Questão de escolha. Mas não vem intervir, tá? Totalmente diferente, né? Você vê que o Deus bíblico, ele está por trás de tudo, né? Até quando Cristo ele foi entregue para ser crucificado, né? Que foi o momento mais terrível da história. Porque você vê, Cristo não tinha pecado nenhum. Todos nós temos pecados. Né? E é dito, né, que ele foi entregue a Pilatos para que a Escritura se cumprisse. Ou seja, aquilo estava no desígnio de Deus. O pecado de Judas, né? Tudo aquilo estava no desígnio de Deus. Então, assim, o Deus bíblico, ele está por trás de tudo, né? Ele coordena tudo e determina todas as coisas. Então, gente, olha, aí aqui, vai falar, se esses obstáculos forem removidos à vontade, pode exercer seu livre poder inato. Então, assim, para o arminiano, só recapitulando aqui, a vontade ela só sofreu uma desordem ou obscurecimento. Se isso aqui for tirado, ela pode exercer seu poder inato. Então, o que o arminiano está falando aqui basicamente? Você lidou com a tua fraqueza de vontade, com a tua desordem da vontade, teu livre-arbítrio funciona perfeitamente. Ou, de maneira plena, você pode escolher. Então, aqui a gente vê a doutrina arminiana, na sua essência. Não, você pode escolher o bem ou o mal, você pode escolher a Cristo ou não. Se você escolher, você se tornou cristão, você vai avançando na fé, você é salvo. Se não, eles entendem que eles entendem a graça, mas a graça da forma pelagiana, né? Pelágio, por exemplo, ele entendia que a graça ela é o próprio livre-arbítrio.
E o arminiano ele vai entender a graça como uma oferta, entendeu? Tá ofertado a todo mundo. Basta você querer. Você quis? Ok. Você não quis? Ok. Mas é o livre-arbítrio que vai determinar, no fim das contas. Ó, a vontade é por si mesma capaz de desejar e escolher ou não toda espécie de bem que lhe for apresentado. Ou seja, o homem, na visão arminiana, é livre para o bem e para o mal. Isso aqui é um erro crasso também, porque ó, a gente viu na visão calvinista que depois da queda o homem é livre para o mal e não é livre para o bem. Para o arminiano não, o homem é livre para o bem e para o mal. Aí a gente vai ler aqui a refutação. Lê aí pra gente, Vitão. Esta é uma novidade e um engano e tende a exaltar os poderes da livre vontade, contrário ao que o profeta Jeremias declara em 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E o apóstolo Paulo escreve, entre os quais os filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Então aqui você vê, né? O Vitão leu aqui, dentro dos cânones, 2 versículos que matam o arminiano. Que assim, a vontade do homem ela não é livre para escolher qualquer bem. A gente vive inclinado pela carne, inclinado pelo mal, sob o domínio das potestades do ar. O apóstolo Paulo vai falar em outra ocasião. Então isso aqui é um erro assim muito grande, né? Tudo do arminianismo, se você parar para ver, é um regresso ao pelagianismo. É um regresso a uma soteriologia que não é fiel às escrituras. Sim, Mas esse daí ele poderia falar o seguinte, não há um justo sequer, porque realmente, né? Você tem que se santificar, você tem que escolher em algum momento, né? Não, se você nasceu, beleza. Você tem que, em algum momento você vai ter consciência, né? Aí você tem que escolher. O ponto do arminianismo é sempre a escolha, né? Você tem que escolher. Né? E assim, o ponto aqui é a vontade. A vontade, ela é incólume ao pecado ou ela é inclinada ao mal? A gente entende que ela é inclinada ao mal. Ela é inclinada ao mal e ela só é livre para o mal. O arminiano não, vai falar que não. Ela é livre para o mal e para o bem. Né? Então, assim, o arminiano ele vai até entender que sim, ele precisa da graça. Mas a graça ela foi ofertada para todo mundo, né? Cristo morreu pelo mundo inteiro. O arminiano ele fala isso, que ele morreu pelo mundo inteiro sem fazer distinção. A gente não entende que ele morreu suficientemente pelo mundo inteiro, mas eficazmente só pelos eleitos. Então, você vê que são mundos diferentes, né? Vai falar. Não sei se tu lembra que uma vez eu cheguei a comentar numa IBD sobre esses estudos que os neurocientistas fazem sobre o cérebro, né? E aí tem umas questões interessantes, né? O que eles constatam que o cérebro natural humano, ele, tipo assim, é totalmente, como é que eu posso dizer? Ele sempre busca aquilo que é um prazer ou aquilo que é um conforto imediato. E você vê a semelhança clara aqui no texto, tá vendo? É sempre segundo as inclinações da nossa carne, cara. Sim, assim, você vê, né? A ciência, de uma certa forma, aponta para uma coisa que assim, já estava escrito na Bíblia há muito tempo. Isso acontece direto. Sim. Quase que o tempo todo, né? Porque o homem não é neutro, né? Aí o que a ciência vai fazer? Ela vai tentar, de alguma maneira, explicar isso por meio de uma predestinação biológica, né? Vamos começar a falar, cara, isso é um erro. Isso aí é um mecanismo de defesa, né, cara? Isso aí é desenvolvimento de séculos, né? Mediante o comportamento. Ele vai cair em outra forma de predestinação, né? Igual o Rushdoony fala, né? O Rushdoony vai falar isso, ele vai falar que o que mais você vê na ciência mainstream hoje é predestinação. Que a ideia de que o homem é livre hoje, assim, eu não conheço ninguém, assim, na ciência que vai falar que não, o homem é totalmente livre, né? Pelo contrário, você ouve esses neurocientistas, essas pessoas que gostam de Skinner, né? Então eles vão falar que não existe livre-arbítrio. Esse negócio de livre-arbítrio não existe. Porque realmente, assim, é uma coisa... aí vem um ponto importante. A gente tem que defender o livre-arbítrio também contra isso, tá? Porque muita gente vai usar isso aí que o Vitão tá falando para dizer o seguinte... de culpa. Exatamente. Falar, cara, não. O cara cometeu um crime porque ele nasceu num lar desestruturado, não teve pai,
porque a mãe era drogada. Mas Então tudo aquilo isso foi movido condicionou pelo ele. pecado também. Não, foi movido pelo pecado, mas ele escolheu. Sim. Né? Tantas pessoas não têm a mãe drogada, não tem pai e não faz isso. Então já quebra o argumento. Então existe livre-arbítrio. Né? A questão é que o livre-arbítrio, ele não é um livre-arbítrio que ele por si só é capaz de escolher o bem. Né? Então a gente é livre para o mal apenas, não livre para o bem. Mas a gente não é tão mal quanto poderia ser, necessariamente. Você vê, na favela, tem muita gente que não vai para o crime, por exemplo. Aí se tu pega essa galera da esquerda, eles baseados em teorias marxistas, né? Vamos falar o seguinte, não, essas pessoas que foi pro crime porque nasceu pobre, né? É o ambiente, né? Nasceu pobre. E não... do Iago Martins com relação ao homossexualismo, né? Ela vai contra essa questão da regeneração. Porque uma Sim. pessoa regenerada, ela tem a opção de escolher o bem também. Sim, Não é tem. como se fosse uma coisa assim, tipo, eu tenho inclinações homossexuais e eu não tenho como mexer nisso. Sabe? Aí vai muito para aquela parte do espinho da carne, né? Falar que o espinho da carne de Paulo era um pecado. Sim. Então, tipo, não faz nem sentido. Se você pensa na visão calvinista, ele se diz calvinista. Como que ele vai defender um negócio desse sendo calvinista? O erro do Iago Martins, ele é tão grande, assim, que, assim, de fato, você falou um ponto que é importante. O homem regenerado é livre para o bem e para o mal. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre disso, né? Então, assim, vamos supor, você era um homossexual, você era um gay, né? De repente você se converteu. As tentações homossexuais, via de regra, elas vão continuar. Mas elas são tentações que devem ser vencidas. Eu lembro que eu falei isso em um dos reacts. Né? Teve uma ocasião que ele falou assim, a visão do lado... Que eles têm uns nomes, né? Que eles inventam uns nomes lá, que é muito doidos. Falam que a posição que eu defendo, eles falam que é lado X. Aí tem lado X, lado Y, lá, desculpa, uma palhaçada danada, né? Mas aí eles vão falar assim, a galera do lado X, eles são muito duros com os homossexuais. Porque qual que é a minha visão? Para quem não pegou a treta. A minha visão é a seguinte, se você é uma pessoa, você luta contra homossexuais, você tem um desejo homossexual. Tipo, tu é homem, tem desejo por outro homem. Esse desejo já é em si mesmo um pecado. Por que ele é em si mesmo um pecado? Porque ele é um desejo antinatural. Do ponto de vista bíblico, ele é antinatural. Ele é uma transgressão à lei de Deus. O Iago Martins fala que não. Ele fala que não. Você é um cara que está lutando contra a homossexualidade. Você imaginou outra pessoa do mesmo sexo? Cara, você tem que consentir nisso para isso ser pecado. Então ele vai botar o limiar do pecado no consentimento. Ou seja, o desejo pecaminoso em si não é pecado. E isso eu mostrei nos meus vídeos, né? Que é uma visão que a Igreja Católica tem. E ela tem essa visão desde o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, se você pegar os cânones do Concílio de Trento, vai falar que pecado, ele precisa ser consentido para ser pecado. Isso está errado. Tá? Não existe isso. Se você tem um desejo pecaminoso, qualquer que seja, eu tenho um desejo de fazer mal ao Vitor. Por alguma razão, o Vitor tem algum desafeto comigo, eu tenho um desejo de fazer mal ao Vitor. Esse desejo já é pecado, entendeu? Já é pecado, Jesus não falou que se você corrige uma mulher só de pensamento, você já pecou? Não, sim, exatamente. E se a gente olhar para os mandamentos, o 10º mandamento, né? O 19º, ele vai falar, não cobiçará, né? E a cobiça, ela abrange um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Você querer fazer o mal já é em si pecado. Né? Aí, assim, vem essa questão aí da regeneração. A pessoa regenerada, ela consegue responder isso. Porque muita gente me perguntou pra caraca sobre isso, né? Teve, inclusive, gente, né, que luta contra o homossexualismo, que depois acabou entendendo o que eu falei. Porque eles falam assim, Gabriel, mas, cara, eu tô na luta contra esse negócio, né, de gay e tal, tem atração por outro homem, se eu sou homem, por outra mulher, se eu sou mulher, como é que eu lido com isso? E Agostinho, ele responde isso, por incrível que pareça. Você pega Agostinho, ele falava que se você está numa determinada circunstância que o pecado vem, você tem um desejo pecaminoso, esse desejo pecaminoso ele é pecado, mas você consegue negá-lo. E se você o nega, olha o que Agostinho diz, ele diz, se você o nega, esse pecado não te é imputado. Essa é a minha visão.
A minha visão não é, caraca, eu luto contra o pecado, eu tô pecando o tempo inteiro. Você tá pecando o tempo inteiro, você tá errado. Porque se você tem o desejo pecaminoso, você tem que negar ele. Você tem que negar ele. Oi? Isso é santificação, né? Exato, mas Agostinho falava isso. Ele falava que assim, quando a tua vontade ela não consente no pecado, quando a tua vontade ela não consente no pecado, e você vence o pecado, aquilo não te é imputado. Mas aquilo não deixa de ser pecado. Mas não deixa de ser pecado, exatamente. Você pecou e deixou de pecar. Você pecou e deixou o pecar. Não é igual o Iago Martins falou, não, o desejo pecaminoso em si mesmo não é pecado. Porque aí sabe qual é o problema? Pô, Você não precisa lutar contra você não precisa lutar contra ele. Aí assim, vamos supor, o cara é gay. Ele vai poder ficar imaginando com outros gays o tempo inteiro, entendeu? Ele entende que ele só vai cair se em algum momento, sei lá, ele mandar mensagem pro outro. Em algum momento disso, né? Desde que não concretiza. Exatamente, mas isso aí, irmã, é o seguinte, você vê, na Igreja Católica hoje existe um movimento de padre gay, né? Padre gay, assim, que eles dizem, né? Eu não posso garantir, né? Eles dizem que eles não concretizam o ato, mas eles falam, não, nós somos padres e somos gays. Nossa. E tem hoje, assim, dentro das igrejas evangélicas um movimento por isso mesmo. Pô, tu vai, vamos supor, a pessoa chegou aqui na igreja presbiteriana, aí o cara é gay, aí ele ouviu o evangelho e se converteu. Ele querer, assim, continuar se dizendo gay cristão. Isso é absurdo, gente. Absurdo. É tipo, pô, tu era um ladrão, de repente tu se converte, aí tu continua falando, não, eu sou um cristão ladrão. Eu penso em roubar o tempo inteiro. Aí você Essa até o Lula, né, cara? Não, mas você trata isso até como se fosse uma doença. Eles falam que ser gay não é doença, essas coisas assim. Cara. Mas eles mesmos se contradizem. E você vê que essa visão de Iago Martins, ela na verdade não é uma visão, é ele tentando se moldar ao mundo, né? Não, mas é exatamente. Enfim. Exatamente. Isso não existia, né? Assim, para não falar que não existia, a Igreja Católica tinha essa visão, né, sobre a concupiscência, né? Mas a Igreja Católica, ela tem esse erro aí desde o Concílio de Trento. Que eles vão falar que assim, pô, tu pensar o pecado, você desejar o pecado, em si mesmo não é pecado. A partir do momento que você consente, aquilo é pecado. Mas é uma visão que se você pegar os reformadores, né, os puritanos, eles bateram muito nisso, né? Muito nisso. Assim, se você pegar a literatura dos puritanos, né, contra o pecado, eles falavam o seguinte, eles falavam que assim, um monte de coisa que a gente nem imagina é pecado, entendeu? Eles veem o pecado, tá tudo quanto é lado. O Iago Martins, ele foi tão sonso que foi engraçado, né? Teve um vídeo que ele fez, né, em resposta a mim, que ele falou assim, não, o Lutero segue a minha visão. Porque tem uma frase de Lutero, não sei se vocês já ouviram, que o Lutero fala assim, você não pode evitar que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Ele pegou um texto de Lutero que Lutero fala isso. Aí eu respondi o Iago, aí eu peguei a Confissão de Augsburgo, que é uma confissão que Lutero subscrevia. A Confissão de Augsburgo vai falar explicitamente, a concupiscência é pecado. Aí você pega os artigos de Esmalcalda, que foram os artigos que Lutero escreveu, aí Lutero tem um é tipo uma mini teologia sistemática do Lutero. Ele escreve, né, o que é pecado. Nossa, aí Lutero ele falava que não orar é pecado, falava que um monte de coisa que a gente nem imagina, assim, você ser negligente em relação aos deveres da fé é pecado, você, tipo assim, determinadas conversas é pecado, ele vai falar que um monte de coisa é pecado lá. Aí eu achei um livro do Lutero, eu achei em inglês, né, traduzir, que ele fala explicitamente, a concupiscência é pecado. Aí quebra totalmente o Iago Martins. Aí o Iago Martins também falou de outras pessoas, né? Aí falou de Agostinho, falou que Agostinho sustenta a visão dele. Cara, mentira deslavada. Deslavada, cara. Totalmente deslavada. Que Agostinho é a antítese da visão dele. O que Agostinho falava é isso que eu disse. Agostinho entendia que, assim, o pecado veio. Você tem o pecado. Inclusive, ele fala isso numa carta contra os pelagianos. Ele fala, porque os pelagianos, qual que era a visão dos pelagianos? Que tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando, dos arminianos. Os pelagianos falaram assim, não, você é salvo pela perfeição das virtudes. Então, assim, para você ser salvo, você não pode ter pecado, cara. Você tem que vencer os pecados e ser perfeito. Aí o Agostinho vai falar o seguinte,
A salvação ela consiste mais na misericórdia e na graça do que na perfeição das virtudes. E ele vai citar o apóstolo Paulo. Ele vai falar que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu prefiro, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E ele vai usar Paulo como exemplo, porque ele vai falar: pô, Paulo era um homem santo, Paulo era um homem mais santo que eu. Se ele lutava contra o pecado, que dirá eu? Né? E ele entendia que ele era salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Agora, o mal que o apóstolo Paulo se refere é o pecado. Você pode chamar de mal uma coisa que não seja pecado? Então aquilo é pecado. E a gente, uma vez convertido, luta contra a antiga natureza. Mas é possível vencer a antiga natureza. Esse é um ponto que eu falei, né, num dos últimos vídeos que eu fiz, né? Porque assim, algumas pessoas pegam a visão protestante, que nem o Iago, né, e vai falar assim: essa visão protestante é muito dura, com os homossexuais, coitado, deixa os caras lá, os caras estão imaginando outras coisas, deixa eles imaginar, pô, tá sendo muito duro com eles. Mas assim, se você acredita que isso vai ser muito duro, primeiro você está negando a Bíblia, e segundo você está negando a regeneração, você está negando o poder do Espírito Santo de regenerar. Pô, como assim? Você tem o Espírito Santo e você não vai vencer o pecado? Claro que você vai vencer o pecado. A luta é árdua, mas você consegue vencer o pecado. Você não consegue vencê-lo de maneira definitiva. Daí vem o apóstolo Paulo. Mas você consegue progredir na santificação. Inclusive a CFW vai falar que a santificação ela não é perfeita nessa vida, mas ela abrange o homem todo, não vai abranger a sexualidade. Então a santificação ela abrange tudo. Isso aí, eu teria até um problema na visão de condenação, né, cara? Como se o pecado ele só é pecado de fato depois de consumado, como fica a condenação? É meio complicado, né? Porque aí, assim, você tem muito menos pecado. Então, a coisa é vasta. Porque quantos males a gente não chega a concretizar? É muitos, né? Tem muita gente que, assim, tem o coração cheio de maldade, né? Mas não concretiza aquilo, às vezes, por covardia, né? É uma pessoa covarde, não concretiza assim. Mas, assim, essa visão do Iago Martins aí, e de muitos, com uma visão, infelizmente, muito comum, ela é uma visão que ela minimiza muito, né? O que é pecado, né? Porque o que é pecado é só ou o que você consentiu, ou o que você efetivamente concretizou. E ela fica condicionada à consciência. Fica condicionado. Exato, você falou um ponto essencial. Porque, outro erro, né, muito comum, cara, muito comum que eu vejo a galera cometer, é relacionar o pecado só ao que é voluntário. E eu mesmo já pensei isso, né, quando eu era mais ignorante, que é assim, pecado ele tem que ser voluntário, ou seja, eu tenho que querer. Se eu não quis pecar, aquilo não é pecado. Então, vamos supor, cara, um dia eu faço uma coisa ruim ao Vitor. Eu falei uma coisa pro Vitor que ele não gostou. E pra mim aquilo ok, cara. Eu não entendo que eu fiz o mal ao Vitor. Cara, aquilo continua sendo pecado. Mesmo que eu não tenha querido fazer isso. Não tenha feito conscientemente. Inclusive, isso é tão absurdo, essa visão. Você pega o salmista, o que o salmista fala? Expurga-me dos pecados que me são ocultos. O salmista fala isso, né? Porque tem pecado que ele nem sabe que ele comete. Nem sabe que ele comete. Então, assim, essa ideia de que o pecado ele é uma coisa totalmente voluntária, está errado. Né? É uma meia-verdade, porque, de fato, existem pecados voluntários. E uma vez que você cometeu um pecado de maneira voluntária, sabendo que aquilo é pecado, você tem que se arrepender. E ele tem uma gravidade maior. Porque uma coisa é eu pecar na ignorância. Tipo, eu falei uma coisa com o Vitão não gostou. Pequei na ignorância. É pecado do meu jeito. Outra coisa, eu tive tanta maldade que eu planejei o mal, fiz o mal, sabendo que é o mal. Isso é um pecado mais grave. Existe essa distinção entre pecados. Até a fé reformada fala isso. Aquela ideia de que não existe pecadinho e pecadão é a mesma verdade. A mesma verdade. Porque tudo é pecado, tudo é suficiente para condenar. Mas existem distinções entre os pecados. Isso é fato. Mas agora, cara, existe muito pecado que não é voluntário. Vou dar um exemplo. Vocês querem pecado mais involuntário do que o pecado original? Você e eu, a gente estava lá no Éden, comeu fruto. Mas aquele pecado é atribuído a gente também. É um pecado que a gente não estava lá. Eu não estava lá quando Adão comeu do fruto, quando Eva comeu do fruto. Mas é um pecado meu também. É um pecado que me foi imputado.
E inclusive, isso foi o ponto definitivo da treta de Agostinho contra Pelágio. Porque hoje a gente usa vários argumentos contra o pelagianismo, né? Aqui a gente já usou vários. Mas na época do Agostinho contra o Pelágio, qual foi o grande argumento do Agostinho contra o Pelágio? Eu sempre falo isso, né? Sempre pecava nisso, né? Mas é que é importante a gente falar isso, né? Pra gente lembrar da importância do pedobatismo. Foi justamente o pedobatismo. Porque Agostinho chegou para Pelágio e falou assim: Pelágio, é o seguinte, você está falando aí que não existe esse negócio de pecado original, está falando aí que todo mundo tem o livre-arbítrio, pode escolher o bem e o mal. Então por que você batiza a criança? Porque o Pelágio batizava a criança. Naquela época todo mundo batizava a criança. Aí o Pelágio vai responder o quê? Pô, você pega um recém-nascido. O recém-nascido não teve nem tempo para cometer um pecado. Mas a igreja entendia que se tu não batizasse a criança, naquela época a igreja entendia que se eu não batizou a criança, ela morreu antes do batismo, ela foi pro inferno. Sinto muito, né? Não estou falando que a gente, enquanto presbiteriano, não acredita nisso hoje, tá? A gente entende que se você tem um filho, você tem que batizá-lo, e você não batizá-lo é um pecado. A gente entende como pecaminoso não batizar as crianças. Mas a gente não entende que a salvação está tão ligada ao sacramento do batismo que a pessoa não possa ser salva sem ele. Hoje é o entendimento presbiteriano. Inclusive, um texto prova para você dizer isso é o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz ele não teve condição de ser batizado, mas ele foi salvo. Mas, enfim, naquela época a igreja ela era intransigente, ela era totalmente assim, inflexível em relação a essa questão do batismo. Aí o Pelágio batizava, cara. Pô, pra que tu batiza então? Você não tem pecado? Aí o Pelágio ficou sem resposta, né? Pô, toda a igreja batizava a criança. Ele ia parar de batizar a criança? Ele parasse de batizar a criança, ele ia ser visto como um herege. Simples assim, né? Então você vê que há pecados que não são voluntários, né? A começar pelo pecado original. O pecado original você não estava lá no Éden. Se alguém chegar para você e falar assim, pô, Gabriel, Vitão, pô, Neuci, Marli, todo pecado é voluntário. Aí você vai falar, então o pecado original, ele é voluntário? Eu estava lá no Éden quando Adão pecou? Não estava. Mas ele está sobre mim. Mesmo que eu tivesse, mesmo que um bebê morra, você ter cometido pecado, aquele pecado está sobre ele. Né? Então, assim, você vê que são várias falácias, né, que a gente vai ouvindo, né? E elas são tão comuns que você vai, assim, achando que aquilo é bíblico. Achando que não, beleza, né? Pecado é tudo que é voluntário. E não é assim, né? Quando a gente entende a doutrina da depravação total, ó, que é justamente esse estado do homem depois da queda, aí você entende o pecado. Né? Se você não compreende a doutrina da depravação total, você não entende o pecado. Porque o pecado é uma realidade toda abrangente, é uma realidade terrível. É uma realidade que ela é essencial para todo o edifício do calvinismo. Teve um determinado intelectual aí que tentou atacar o calvinismo, né, o Ken Wilson, que ele vai, né, por essa linha de dizer que o calvinismo ele é uma volta ao paganismo, que ele fala uma parada que é verdade, por incrível que pareça, nesse ponto ele está certo. Ele fala que se você afirma a depravação total, todas as doutrinas da graça vêm de consequência. E essa ideia do Iago Martins aí, já que vocês trouxeram à tona, ela é a negação da depravação total, cara. Se você nega se você diz que não, o pecado é algo que é só voluntário, você está negando a depravação total, cara. Porque, pô, aí beleza, uma criança nasceu. Então ele não tem pecado? Então ele não nasceu no pecado? É absurdo. Galera, é isso, gente. Vamos ter que encerrar, né? Que a gente já tá com... A gente se estendeu um pouquinho hoje. Bastante assunto, né?